Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Eu quero compartilhar da palavra de Deus com você. Compartilhar daquilo que Deus tem derramado sobre nós. Eu não trago nenhuma novidade, na verdade. Claro que não. Eu posso, talvez, como cooperador do reino, através do ministério da palavra, eu posso, de uma forma, com exemplos, com aquilo que Deus tem dado de sabedoria, trazer alguns mistérios de Deus. Porque Deus vai revelando os seus mistérios, aqueles que são seus, aqueles que são seus pastores, líderes, profetas. Deus revela os seus mistérios. Não é exclusividade isso para quem é um pastor, mas é para quem busca conhecer mais e mais. O profeta Oséias, se você ler o livro, ele dá esse conselho, que a gente conheça e a gente prossiga em conhecer a palavra e o nosso Senhor. Porque se você acha que você já conhece tudo, já sabe de tudo, dó. Porque nós estamos falando do nosso Deus, que é inesgotável em sabedoria e conhecimento, uma fonte poderosa. E eu espero que você esteja bebendo dessa fonte. Se não, no seu dia a dia, quero te dizer, hoje você vai beber um pouco dela, em nome de Jesus. Porque nós vamos ministrar a palavra. Obrigado, meu queridão. Deus te abençoe. Eu quero, antes de ministrar, eu quero orar mais uma vez. Eu quero pedir o mover do Espírito Santo. Eu estava ouvindo um postzinho rápido do Augusto Nicodemos, e ele falando assim, uma coisa interessante. Ele falando com aqueles que são pais, principalmente, crentes cristãos, que os seus filhos se desviaram, não estão mais na igreja, não estão mais adorando a Deus, estão desviados. E os pais ficam se culpando, ficam muitas vezes pensando o porquê e questionando. E ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, presta atenção, a obra de convencimento de qualquer pessoa é do Espírito Santo. Por mais que um pai, ou por mais que qualquer pessoa ensine, mostre o caminho, aponte, cerque de tudo que é bom, a decisão é de cada um. E a obra de convencer a cada um que verdadeiramente Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai conhecer a Deus senão por Ele, é a obra do Espírito Santo. Eu não tenho a mínima pretensão de tentar te convencer a nada, porque essa parte não é minha. A minha parte, a minha incumbência como pastor, como cooperador do reino que eu sou, é trazer luz, conhecimento, revelação, te fazer entender a revelação. E assim, o Espírito Santo pode agir na sua vida, se você abrir o seu coração, se você quiser mesmo. Nada vai acontecer na vida de ninguém, se não houver realmente um desejo e um coração aberto. Esse texto vai nos mostrar isso de uma forma muito interessante. E eu quero compartilhar isso com vocês. Então, capítulo 18 de Lucas, a partir do versículo 35. Tem uma história muito interessante que ensina muito a cada um de nós. Amém aí? Todo mundo já abriu? Ou seja, sua Bíblia impressa, ou seja, seu tablet, seu smartphone, o que for, mas abra aí, procure uma Bíblia. Se você não tem ela baixada, que eu te aconselho a baixar uma Bíblia boa, mas se você entrar aí e buscar, aparece muitas para você poder usar. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35, nós vamos ler até o versículo 43, e diz assim a palavra. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola.
Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreenderam para que ficasse calado. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Antes de meditarmos nessa passagem, eu quero orar. Eu preciso orar mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo que faça a obra que só Ele pode fazer na vida de cada um de nós. Feche os teus olhos, eu te peço. Senhor Deus, como eu mesmo falei aqui, essa obra é tua de convencimento. Eu peço, Senhor, que o Senhor me use por misericórdia, porque eu sou pecador, eu tenho falhas, mas eu tenho me colocado diante do Senhor, Pai, para ser um instrumento, para ser um vaso de honra. Que o Senhor me use, me dá sabedoria, graça, unção, que os meus irmãos, todos que estão aqui, recebam algo que vem da tua parte, Deus. Não de mentalidade humana, não de persuasão, não de eloquência, não de nenhuma estratégia, mas apenas o evangelho verdadeiro, puro, que é suficiente, e juntamente com o teu Espírito, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É a oração que eu faço em favor de todos nós. E oro, Pai, no teu nome, no nome poderoso daquele que era, que é e que há de vir. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero começar um pouco assim, pelo finzinho dessa história, quando aquele homem grita e diz: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus chegou ao local, parou, ordenou que trouxesse, o homem. E quando ele chegou perto, Jesus perguntou a ele assim: O que quer que eu faça a você? Irmão, parece uma pergunta desnecessária. Eu ouvindo uma vez o pastor Cláudio Duarte pregando, ele usou esse texto. Ele é engraçado, né? E ele fala assim: poxa, para que Jesus perguntou isso? Porque o cego ia dizer o quê? Eu quero um cão guia. É lógico, ou parece ser lógico, que o que o cara queria era curar a sua cegueira. Aí a gente pensa assim: poxa, Jesus é Deus. Ou mesmo se não fosse Deus, ele vinha numa operação de curas. Era a coisa mais lógica a pessoa querer a cura da sua enfermidade, de um cego que chega para ele pedindo. Mas ele antes pergunta a ele: o que você quer que eu lhe faça? E eu vou te dizer uma coisa, irmão, irmã, querido, querida, essa pergunta não é desnecessária. Sabe por quê? Se você comparar esse texto com outro texto, também muito conhecido, que foi aqueles leprosos que também gritaram e pediram o mesmo auxílio ao Senhor Jesus, para que fossem curados. E eu quero ler o texto, que talvez você não conheça. Isso vai ajudar a gente a entender
o porquê que Jesus perguntou e a necessidade da pergunta de Jesus para aquele cego. Diz assim esse texto que está lá em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 12, diz assim: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Um cego, 10 leprosos, enfermidade, necessidade. E eles pediram. Aí vem o texto dizendo, Jesus falou: ó, vai, se apresenta ao sacerdote, porque na lepra em especial tinha que o sacerdote testificar que a lepra tinha sido curada. No caminho, os 10 foram curados. Nem chegaram no sacerdote, porque, claro, eles tinham que chegar e o sacerdote olhar: vocês estão curados, estão liberados. E aí mais embaixo, Jesus continua. Aí diz o texto assim, ó: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus e em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhes. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levante-se e vai, a tua fé te salvou. Aí a gente diz assim: será que a pergunta de Jesus para aquele cego era desnecessária? Porque muitos aqui queriam somente o benefício da cura. E aquele cego precisava expressar o que ele queria. Se era só o benefício da cura ou algo mais. E essa pergunta ecoa até hoje, irmão. E é a pergunta que o Senhor faz para mim e para você agora, hoje. O que você quer que eu te faça? É a mesma pergunta que Jesus faz agora. E eu vou deixar você refletindo na pergunta até o final do culto. Não se precipite em responder. Apenas avalie as duas passagens e a pergunta que Jesus fez e que Ele pode e faz para mim e para você hoje. Mas eu quero te ajudar a refletir um pouco e entender, voltando agora para o início dessa história do cego, e a gente vai começando a entender através de alguns sinais na fala, no acontecimento, aquilo que eu e você precisamos entender para poder responder verdadeiramente essa pergunta para Cristo hoje, em nome de Jesus. Então vamos voltar para o início do texto. O texto começou no versículo 35, diz assim: quando se aproximou de Jericó, um cego estava sentado à beira da estrada. Irmão, vou te dizer uma coisa aqui. Esse lugar pode ser hoje, literalmente, o lugar onde você está. Pode ser. À beira onde Jesus está passando. E você tem a oportunidade de saber que Ele está aqui. E eu e você podemos estar vivendo exatamente essa circunstância. Jesus está sempre perto de nós. Jesus está sempre passando, sempre cercando. E muitas vezes a gente perde a oportunidade. A gente não está enxergando, não está percebendo. E até mesmo aqueles aqui que já enxergaram, e já perceberam, e já gritaram talvez um dia, através da sua entrega a Jesus: Filho de Davi, tem compaixão de mim.
talvez muitos também estejam como esse cego, só vivendo de... O texto fala esmolas. Eu não quero usar isso como uma forma pejorativa, mas só uma informação de tamanho, não, de quantidade, isso. Talvez muitos que já gritaram estão satisfeitos só com pequenas porções, como se fosse uma esmolinha, e Deus não nos dá tão pouco. Deus, na verdade, derrama rios de águas vivas sobre nós, mas muitos de nós nos contentamos apenas com um pouquinho, como se fosse uma esmolinha num dia da semana, numa pregação só. E Deus tem tanto a derramar, tem tanto a dar, mas tem muitos que estão na condição de cego ainda, e Jesus está passando, e está passando, e está cercando, e não está percebendo. Outros já perceberam, já gritaram, mas estão como ele ali, à busca de tão pouco, quando poderiam receber tanto, porque ele tem tanto a nos dar, e nos dá dele mesmo, que é o mais importante, o mais essencial para a nossa vida. E o texto ainda continua: ouvindo o barulho de uma multidão passando, porque ele era cego, mas não era surdo, irmão. Ele era cego, mas não era surdo. E ele percebeu que tinha um movimento, ele percebeu que tinha alguma coisa, e ele então se pronunciou, ele então se levantou, ele então buscou entender, se informar: o que é isso, o que está acontecendo? Fala para mim. E é impossível, irmão, que você, que tem se exposto à palavra, não esteja percebendo, não esteja entendendo, não esteja vendo o que está acontecendo, a necessidade de cada um de nós buscarmos mais e mais a Deus, e menos do que está lá fora dessa vida. Muitos estão desapercebidos, mas Jesus continua passando, e como aquele cego, eu e você precisamos nos aperceber do que está acontecendo à nossa volta, e a gente precisa se mover, irmãos. A gente precisa tomar atitudes. A gente não pode ficar apático, parado, porque não tem ninguém aqui que é surdo, não tem. Como eu disse, ele era só cego, mas ele podia ouvir muito bem. E você tem ouvido muito bem tudo acerca da palavra, porque Deus tem passado, o Senhor tem passado junto a você, para que você possa ouvir a voz dele e caminhar junto a ele. Então é impossível de você não perceber o que está acontecendo. E aí o texto continua. Aí ele perguntou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aquele povo diz assim: é Jesus de Nazaré que está passando. Você viu que quando ele ouviu, ele se interessou. Quando ele viu, isso aguçou a curiosidade dele e a busca dele. Eu creio que ele já estava esperando esse momento. Eu creio. Os rumores de quem Jesus era e do que ele fazia já estava circulando em todo lugar. E eu creio muito bem que ele não podia ir até Jesus porque a cegueira o impedia. Mas ele estava, ele estava atento para qualquer momento. Provavelmente ou possivelmente ele já estava orando ou buscando ou pedindo a Deus por isso. E aí ele pergunta: o que está acontecendo? Entenda, tem que partir de mim, de você, um interesse, uma busca, uma procura.
há uma participação minha e sua que é essa. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Jesus diz: está consumado. Jesus nos entrega a sua palavra. Jesus nos dá um testamento onde Ele quer nos colocar como herdeiros desse testamento. Mas muitos caminham desapercebidos disso e não se interessam nem saber o que tem para ganhar nesse testamento. Porque não sei se você sabe, a Bíblia são 2 testamentos, o primeiro e o segundo. E o testamento é o que eu e você recebemos, irmão, do nosso Pai. E tem muito aqui para você conhecer do que o Pai tem para você. Sua herança está aqui, ó, descrita aqui. Mas tem que ter um interesse. Já pensou você ter uma herança e nem buscar saber o que é? Ah, meu pai morreu lá. Não quero nem saber o que ele tem, estou nem aí. É mais ou menos isso, irmão. O grande pregador, não me lembro qual foi, se o Joe Wesley, outro, chegou na casa de uma moribunda, uma pessoa que já estava morrendo, e tinha um quadrozinho na parede. Quando ele olhou direito, isso é fato, irmão, isso não é um conto. Ele olhou direito, era um testamento. Que lá, ele falou assim com ela: o que é isso? Aí ela falou assim: eu trabalhei para uma senhora muito rica, cuidei dela anos e anos e anos, e aí depois ela faleceu, e agora essa mulher já estava morrendo, e ela recebeu o testamento de que ela era a única herdeira de tudo que a senhora tinha, mas ela não sabia ler. E aí o testamento ficou lá, ela achou que era só uma lembrança que foi deixado para ela, e ficou lá num quadro, a herança, porque ela não sabia ler. Eu creio que não é o caso de ninguém aqui, porque hoje Deus até a Bíblia em áudio tem. Se você entrar no celular e eu não sei ler, ou eu tenho dificuldade de ler, eu leio mal, ou eu demoro lendo, vai ouvir a palavra. Clica lá, de Gênesis a Apocalipse, vai, você senta assim, ó, só não pode cochilar. Fica atento e ouve a palavra todinha. Alguém vai ler para você, bem, com pontuação. Se você não entendi isso aqui não, volta um pouco, de novo. Vai ler quantas vezes você quiser. Mas tem que ter um interesse da sua parte, uma busca da sua parte. E ele perguntou: o que está acontecendo? Disse ele: Jesus de Nazaré está passando aqui. Olha o que diz esse texto de Jeremias. Eu quero que você entenda, porque quando ele viu que era Jesus que estava passando, e ele reagiu a isso, e eu vou falar já sobre isso, mas a busca dele é tão necessária, que esse texto de Jeremias aqui, eu quero que você ouça ele, mostra o quão é necessário a minha e a sua atitude, em buscar, em procurar saber, acerca da palavra do Senhor. Jeremias 29:11 em diante diz assim: eu é que sei. Jeremias está falando como um profeta que Deus está falando através dele. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim, o futuro que vocês desejam. Então me invocareis. Sabe o que é invocar o Senhor? É entrar na presença dele e clamar pela presença dele. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Ou seja, vocês vão me buscar e vão me achar. Vocês vão me buscar, vocês vão me buscar, vocês vão me buscar e vão achar, se buscar de todo o coração. Diz assim ainda: serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Esse texto é o texto mais prático da gente entender acerca da necessidade de uma busca da minha e da sua parte por Deus, para que Ele se revele, para que Ele se manifeste. Então você vê aquele cego que grita ali, clama, e o que é pior,
E eu vou te bater a real aqui, irmão. Mesmo se você for esse que clama e busca e se interessa, pode saber, o mundo lá fora conspira contra isso. Alguém me ajuda com o ventilador aqui para virar para mim aqui, dos meninos. O mundo lá fora conspira contra isso, sabe por quê? Porque aquele homem, quando começou a gritar, o texto diz que as pessoas começaram a repreender ele, para ele se calar. E aí é que ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque o mundo lá fora, irmão, vai tentar te empurrar contra. O inimigo trabalha nessa terra para isso, para tirar você do alvo, para cegar você, para que você não busque a Cristo, para que você se envolva muito mais com o mundo do que com o Senhor, e cada vez mais você se afasta dele, exatamente porque o mundo vai fazer isso. Então, se já não tem em você uma curiosidade, um desejo como tinha daquele homem, e ainda tem um mundo conspirando contra, cala a boca, não vai. Aí é que fica complicado. Poxa, eu virar crente, meus amigos, minhas amigas, tudo vão tirar o couro de mim, eu vou ficar até com vergonha, e eu nem vou falar que estou indo na igreja, porque esse é o povo que vai dizer: cara, para com isso é besteira aí, esse negócio de Deus, de igreja, ó, bitolado, esse povo é bitolado, hein? Para com isso, não vai nessa, não entra nessa não, senão você fica doido igual a eles. Pior que a gente fica mesmo. É uma verdade, a gente fica doido por Jesus. A gente se apaixona pelo Senhor, pela palavra. É uma verdade mesmo. Ó, vamos fazer uma lavagem cerebral em você. É verdade. É verdade mesmo. O Senhor vem com a água, que é Cristo, e ó, limpa. A nossa mente começa a se limpar de toda porcaria. Tudo que foi acumulado, de que não presta. O Senhor vai lavando, vai lavando, vai lavando, vai lavando. Vai tirando, vai colocando coisa nova, coisa boa na nossa mente. É verdade o que eles falam. Mas mal sabem eles que quando isso acontece com a gente, isso é maravilhoso, isso é poderoso. Não tinha nada melhor acontecer com a nossa vida do que isso. Então o mundo vai conspirar contra. O mundo vai tentar te afastar. O mundo não vai te dar trégua. E não é só isso não. A gente sabe que os entretenimentos, tanta coisa que acontece ao nosso redor, só visam tirar a gente da frente de Cristo, de impedir a gente de chegar ao Senhor. Outro trenzinho que é do capeta, esse tal do celular, misericórdia. Misericórdia, porque é a verdade, a gente não sabe usar. Se a gente usasse com sabedoria, poderia ser até um instrumento positivo, mas a gente não usa. Aí ele rouba o nosso tempo, o pouco tempo que ainda nos resta. Trabalho, família, obrigações. Aí o pouquinho do tempo que sobra, aí a gente está no Instagram, publicando, fazendo, como é que é? Na News e, sei lá, Rios, News e tudo mais. Esse é o contexto do que você vê acontecendo. Aí, a gente assim, mas pastor, qual a diferença dele agora para aqueles leprosos? Porque os leprosos, se você não entendeu ou não parou para perceber, disseram assim: Jesus, mestre, ou Rabi, que era um entendido da lei, ajuda a gente, porque ele tinha fama, e eles queriam mesmo só a cura. Mas ele disse, o que ele falou? Qual foi o grito que ele deu? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele ouviu Jesus que caminhava, porque, ô irmão, deixa eu te falar, Jesus passava e tinha muita gente, ele curou muitos, que nem estão relatados,
mas não deu tempo ou não teve condição dele curar todo mundo, não. Provavelmente ele passava no meio da multidão e tinha gente que não era curado, porque não conseguia chegar perto. Aquela mulher do fluxo de sangue teve que entrar no meio de todo mundo para tocar nas vestes dele. E eles, olha, alguém me tocou. Essa mulher ia ficar lá se ela não tivesse a ousadia de sair da condição que ela estava e ir lá, como esse, de gritar: não estou nem aí para quem está ouvindo, cala a boca, não calo não, porque quem precisava era ele. Quem precisa somos nós. Pouco importa o que vão dizer, ou quem pense o que quiser, a salvação é individual. Eu tenho que pensar na minha vida e na minha eternidade, e pouco importa quem me critica, quem fale alguma coisa. Eu quero é Deus, eu quero é vida com o Senhor, eu quero ouvir a voz dEle, eu quero ser guiado por Ele, eu quero desfrutar do que Ele tem para mim, da minha herança. E aí, provavelmente, eu estou dizendo isso porque provavelmente tinha outros, ou os cegos, ou leprosos mais afastados, que não conseguiam chegar porque tinha uma multidão, irmão. Mas quando esse cara gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu posso até visualizar Jesus caminhando. Quando ele ouve ele falar isso, ele para. Vai buscar esse, porque ele chamou diferente. Eles sabiam que o Messias vinha pela descendência de Davi. Ele sabia disso. Quando ele ouviu isso, ele falou: ele está me esperando, ele está me procurando. Por isso que ele parou, porque o chamado foi diferente. E assim é comigo e você, quando o nosso coração clama por Ele, quando o Espírito Santo vem e você deseja conhecê-lo, Ele se revela a você verdadeiramente. Por isso que Jeremias falou: vocês vão me buscar, vocês vão me achar, eu me entrego, eu me revelo, mas vocês precisam me buscar de todo o coração. Tem que haver em mim e em você um desejo de conhecê-lo, de estar com Ele, de buscá-lo. E esse foi o final do texto. Ele disse: Senhor, quando ele voltou, Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele disse: Senhor. Não foi mais Jesus, não foi mestre, não foi rabi, foi Senhor. Ele sabia quem Jesus era. E Jesus contemplou no coração dele o desejo que ele tinha. Por isso ele perguntou: o que você quer? E ele disse assim: eu quero ver. E Jesus disse: está bem, comece a ver. A sua fé te curou. Ali já estava envolvido a fé dele. O texto revela tudo. Ali ele revelou que o que ele queria enxergar não era mais por um desejo de poder ter visão, mas um poder de ver o Messias. Ele ia ter o privilégio de ver o Messias. Aquele homem já devia estar acostumado com a sua cegueira. Ele já vivia conformado com isso. Não existia cura naquela época para nada quase. Mas quando ele gritou e ele sabia que era o Mestre, o Senhor, o Messias, o desejo de enxergar de novo não foi mais só um benefício de cura, mas o desejo de ver o Senhor, que tem que estar no teu coração e no meu coração. Deus tem que ver esse desejo de querer vê-lo, de querer conhecê-lo. E aí Jesus disse: ser curado. E imediatamente
ele foi curado. E o texto diz que ele se prostrou, ele adorou, e ele começou a seguir Jesus. A partir daquele momento, ele não foi como aqueles leprosos que foram embora. A partir daquele momento, ele se torna um discípulo, porque ele começa a seguir a Cristo. Então, a pergunta: o que você quer que eu te faça? Que você ouviu logo no início, ela continua e está aqui agora. O que você quer que eu te faça? O Senhor está dizendo isso, não sou eu. Creia, em nome de Jesus. Creia, porque a palavra do Senhor diz: onde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, ali eu estarei. Saiba de uma coisa: você e sua esposa já são 2. Quando você se junta com sua esposa em casa e vão orar, o Senhor está ali do lado. Se você acrescenta os seus filhos, Jesus está ali do lado. E aqui no meio dessa multidão, não tem a menor dúvida, Ele está aqui. E a única coisa que eu proferi foi a palavra dEle. E é Ele que hoje fala com você. O que você quer que eu te faça? Você quer os benefícios que Ele pode te dar? Seja uma cura, seja resolução de um problema, uma casa nova, um carro novo. O que você quer que Ele te faça? Porque Ele pode fazer. Mas o que você quer mesmo é isso? Porque um dia Salomão recebeu a mesma pergunta do Senhor. Salomão, em sonho, o Senhor apareceu a ele e ele falou assim: o que você quer que eu te faça? Salomão disse assim: eu peço ao Senhor, Deus, sabedoria, porque eu estou cuidando de um povo que é teu. Eu sou como um menino, eu não sei me conduzir. Me ajuda, me dá sabedoria para conduzir esse povo todo que o Senhor entregou nas minhas mãos. E o texto diz que o Senhor se agradou do pedido de Salomão. Porque ele podia, diz o Senhor, você podia ter me pedido qualquer coisa que eu te faria. Você podia ter me pedido riqueza, domínio de outros povos, mulheres, o que você quisesse, Ele faria. Mas porque você pediu sabedoria, eu não só vou te dar a sabedoria, mas tudo mais que você não me pediu, eu vou dar a você. Riqueza, domínio. A pergunta para você hoje é: do Senhor, o que você quer dele? Feche os seus olhos. E agora pensa, para poder responder a Ele, não a mim. Essa pergunta não sou eu que estou fazendo. Essa pergunta Jesus fez a esse, como fez a muitos outros. E muitos outros foram curados por fé, foram salvos porque creram nele, buscaram a Ele. E nessa noite você precisa saber o porquê que você veio aqui. O que você quer dele? O que você espera dele? O que você pede a Ele hoje? Se o seu grito hoje for: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim que sou pecador. Eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu quero te entregar a minha vida, para que o Senhor tome conta, para que o Senhor se revele a mim. Eu não quero te conhecer de ouvir falar, do pregador falar, de alguém dar um testemunho. Eu quero te conhecer porque os meus olhos vão te ver. O tema dessa mensagem foi esse. O pior cego é aquele que não quer ouvir. Mas você tem ouvido. E se em nome de Jesus a tua palavra, a tua resposta para Ele hoje
Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te tocar, eu quero viver contigo. Eu não quero apenas um benefício, eu quero ser teu. Eu quero caminhar contigo. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, verdadeiramente, faz um sinal como aquele homem. Não precisa gritar não, mas não faz sinal não. Vem aqui na frente. Como aquele cego fez. Em vez de gritar, levanta e vem aqui, eu quero orar por você. Se alguém entrou aqui, nunca entregou sua vida a Jesus, e hoje, não eu, mas o Espírito Santo tocou o seu coração, te fez enxergar algo que você nunca tinha enxergado, fez seu coração e sua vida passar por algo especial, que não é normal, e você quer gritar como aquele homem, basta você sair do seu lugar e vir aqui. Entrega a sua vida a Jesus, creia nele, confia nele, espera nele, e o mais é ele que vai fazer. Eu não sei o que você vive, como você vive, mas confia no Senhor, é ele que vai mudar tudo à sua volta. É ele que nos purifica, nos limpa, é ele que é a água da vida, é ele que transforma. Eu e você só precisamos, como aquele cego, desejar o Senhor. E se você fizer isso e se entregar a ele, ele vai mudar a sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Há alguém aqui? Se você está assim, fala com alguém do seu lado e vem com ele. Mas hoje, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, espera nele, creia e saiba que ele pode todas as coisas. Talvez você, como aquele cego, já teve os seus olhos abertos, mas você está recebendo muito pouco, ou está se contentando com muito pouco do Senhor. Sai do seu lugar também, vem aqui, se coloca diante dele e diz assim: eu quero mais de ti, Senhor. Eu tenho me contentado às vezes só com um pouco no domingo, mas eu quero mais a tua palavra. Eu quero mais. Eu quero mais te conhecer mais. Eu quero que os meus olhos sejam cada vez mais abertos para te ver, para poder te tocar. Já pensou se você precisasse gritar no meio de uma multidão cega? Já pensou? Hoje a gente tem o conforto de estar na condição que estamos e achando que estamos muito bons. Você não veio aqui, mas eu estou aqui. Eu quero mais do Senhor. Eu quero enxergar mais a cada dia. E o meu desejo é esse. Porque essa palavra falou comigo. Deus, quando me deu a palavra, Ele estava falando comigo primeiro. Talvez vai falar com você, mas falou comigo. Para que eu não me contente com pouco, para que eu queira mais e mais e mais. Que foi? Você quer, meu filho? A palavra de Deus está falando em todo tempo, irmão. E ela diz que se você não se fizer como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. Porque se você estiver aí com vergonha, talvez se uma outra pessoa tivesse vindo, você vinha. Mas você está com vergonha. E a palavra de Deus diz assim, Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que se envergonhar, na Bíblia tá, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Eu quero te dar oportunidade ainda, porque quem não se fizer como uma criança inocente, quem não deixar de lado a vergonha e glorificar
a Jesus. Muitas vezes a gente está fazendo igual o leproso. Quis o benefício, mas não teve coragem nem de voltar para agradecer ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? E aí? Eu ainda vou te dar uma oportunidade. Se você entrou aqui hoje e você sabe que precisa de uma mudança na tua vida, hoje é o dia. Hoje é o dia. Sai do seu lugar, vem aqui. Quero orar por você. Você vir aqui é o grito que você está dando diante do Senhor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Vamos ficar de pé? Senhor Deus, eu quero orar mais uma vez. Eu sei, Senhor, como são as amarras que impedem as pessoas de te buscar, Deus, para valer. Mas como eu disse, essa obra não é minha, ela é tua. Por mais que a palavra seja ministrada, só o Senhor pode tocar os corações. Mas eu quero, Pai, em nome de Jesus, abençoar a vida de cada um. Seja aquele que ainda não entregou a vida ao Senhor, que ainda consiga ter uma oportunidade de ter os seus olhos abertos para enxergar quem Tu és, e assim viver uma vida verdadeira, plena no Senhor. Ou talvez aqueles que se envergonharam de vir aqui na frente, revelando que estão recebendo tão pouco do Senhor, como uma porção de esmola, e não estão entrando na Tua presença e Te buscando para valer. Senhor, em nome de Jesus eu peço a esses também, que o Senhor os incomode, para que eles desejem mais e mais a Tua presença e possam ouvir mais e mais a Tua voz. É a oração que eu faço, grato até aqui, e oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê nisso, dá um amém bem forte, aplaude de novo ao Senhor.